Bom dia, meu caro amigos, internautas, familiares, irmãos e irmãs, querido, querida, caríssimos, caríssimas. Eu queria comentar em rápidas palavras alguns textos e trechos da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, das chamadas parábolas de Jesus, parábolas do reino, né? Parábola é um recurso que os pregadores, os oradores, os escribas, os fariseus, doutores da lei, os rabinos religiosos da época do Velho Testamento, do Novo Testamento, a época de Jesus, eles usavam para, e Jesus usou sobretudo para lançar os fundamentos e ensinar de modo didático, pedagógico e também prático verdades espirituais do reino de Deus. Parábola era um recurso, era uma história, uma ilustração com a finalidade de ensinar, de educar, de usar como exemplo coisas comuns, corriqueiras do dia a dia, né? A pérola, a rede, a moeda, a dracma, e outras coisas mais, o arado. Eu queria comentar a parábola de Lucas capítulo 15, é um evangelho, sobretudo, que eu gosto muito, dos evangelhos e dos sinóticos, os evangelhos que eu gosto mais, da minha preferência é o evangelho de Lucas, né? Pelo seu grego refinado ou pela sua riqueza de detalhes. Lucas, talvez por ser médico, né? Era muito detalhista e com detalhes procurava falar acerca de Jesus. E a parábola de Lucas 15 diz que certo homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. O mais velho chamado na Bíblia de o primogênito. Pois bem, pela lei mosaica, a lei do Velho Testamento, do Pentateuco, do Velho Testamento, o primogênito, o filho mais velho, ele tinha outras funções ou atribuições na família, mas as mais clássicas e as principais eram: na falta do pai, na morte do pai, o primogênito, o filho mais velho, ele ficava com a responsabilidade de cuidar da mãe e dos outros filhos, os outros irmãos, e gerenciar, chefiar a família no lugar do pai. E o filho mais velho, o primogênito, ficava também com a parte dupla, dobrada da herança. Era repartido de igual forma com os filhos, os irmãos, mas o primogênito, eu sou primogênito do meu pai. Se eu fosse judeu, né, eu deveria ficar com a parte dobrada que me cabia por herança do meu pai, seu Maurício. Mas isso é para poder explicar. Mas o que não era comum na época é que o filho pródigo, ele pede a herança, que absolutamente pela lei, segundo os teólogos, né, os intérpretes da Bíblia, né, os chamados exegetas, todos eles são unânimes e concordam num ponto: não era comum o filho mais novo, com o pai ainda vivo, pedir a parte da herança, que absolutamente não tinha herança nenhuma. A herança só poderia valer a partir da morte do pai, mas o pai estava vivo. É uma coisa que usualmente, comumente,
mormente não era comum. E o filho mais velho ficava com a porção dobrada, né? Com a parte da herança, o dobro da herança, digamos assim. Mas diz o texto que o filho mais novo pede a herança, ele recebe o pai, para surpresa de todos, vai e dá. Você está me pedindo, eu estou vivo ainda, mas você quer, seja feito o teu desejo, a tua vontade, deu. E diz o texto de Lucas 15 que ele vai para uma terra longe, fora da casa paterna, da sua família, da sua parentela e do convívio do seu irmão mais velho. Tudo indica que ele não tinha uma boa relação, um bom relacionamento, nem com o irmão mais velho, o primogênito, e nem com o seu pai. Porque, na verdade, quando o filho mais novo, pródigo, ele pede a herança, com o pai ainda vivo, estando vivo, no seu coração, já ouvi um pregador falar sobre isso e é verdade, no seu coração ele já tinha considerado que o pai estava morto. Em outras palavras, quando o filho pródigo pede herança, ele diz: pai, que você morra logo, para eu receber a minha herança. Parece até, segundo os tradicionais intérpretes, né, os ortodoxos, né, os mais antigos, diz que parece que ele estava contando os minutos, as horas, os anos e os meses para o pai morrer, para ele receber logo a sua herança. Isso é uma verdade e é uma tristeza. Saber que o filho todo dia de manhã, quando o pai abraça, afaga, carrega no colo, tem um gesto de carinho, toma um café lá pela manhã, almoçam juntos, ele no seu coração, o filho pródigo, o filho mais novo, o caçulinha, ele está considerando: morre logo, velho, morre logo, velho. E o filho mais velho, ele tipifica os judeus religiosos, ortodoxos, tradicionais. E estava com o pai, queria agradar o pai, mas era um ativista, fazia tudo que o pai queria e pedia e ordenava. É o chamado bom moço, Mauricinho, certinho, arrumadinho, que jamais entende esse perdão. Na verdade, irmãos, a parábola do filho pródigo, filho mais novo, que quer dizer gastador, esbanjador, pródigo, que tem mão aberta, que gasta demais, que esbanja, está falando da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Essa parábola surge no contexto, e alguns chamam de patrimônio da humanidade. Ou seja, é uma típica família do Oriente, Extremo Oriente, da Ásia, de Israel, da Palestina, onde um pai se relaciona com dois filhos, o primogênito mais velho e o mais novo, o caçula. Alguns poderiam dizer, em gratidão desse filho, o pai deu tudo o que ele pediu, deu carinho, deu amor, criou. Aí não fala de mãe, de esposa, talvez tenha morrido. A Bíblia não diz. É uma parábola. Ela pode ser verdadeira, pode ter acontecido ou não. É uma história contada. A parábola é algo colocado ao lado de um fato para comparar, para fazer uma comparação, né? Parábola quer dizer isso, que tem um cunho religioso, moral e espiritual por trás, chamada moral da história. A moral da história do filho pródigo é que Deus está de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos salvar e para nos perdoar a todo momento que nós
nos aproximarmos dele. O texto diz que o filho mais novo errou, pecou. Ele poderia ser deserdado. O pai jamais poderia não querer mais falar com ele, porque ele já, no seu coração, o pai já tinha morrido para ele, para aquele filho. E no entanto o texto diz que quando ele volta, ele tem um vislumbre, ele tem um insight, né? Um estalo, um despertamento, uma revelação, uma iluminação, eu diria. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas, no entanto, quando o pai vê de longe aquele filho que estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, o texto de Lucas diz que ele correu, ele abraçou, ele beijou aquele filho, acolhendo-o, amando, perdoando, não aceitando os erros, mas passando uma borracha, apagando aqueles pecados, aqueles erros do passado, e fala: você, meu filho, você estava morto, reviveu. Parece que eu tinha perdido esse filho para a vida, para o mundo, para as meretrizes, para o pecado. Mas você está aqui agora em pé diante de mim. O texto diz que o pai correu, que não era comum do pai oriental, semita, judeu, religioso, correu, abraçou e beijou, colocou vestes, ordenou aos empregados: veste a roupa nova, coloca sandálias novas nos pés, anel no dedo, ou seja, reconhecendo, dignificando, perdoando e aceitando. Matem o novilho, o bezerro cevado, gordo, vamos fazer uma festa, um churrasco. Aí o irmão mais velho: peraí, esse filho ingrato, que achou que você tinha morrido para ele, ele volta, e você de repente, sem mais nem menos, você perdoa. O que está acontecendo com o Senhor? O Senhor não tem mais autoridade, não tem mais brio. A educação, diz os estudiosos, que a educação do homem, da família patriarcal, da família semita, na antiguidade, sobretudo no Velho e no Novo Testamento, era muito rígida, muito austera, muito séria. Jamais um pai hebreu, judeu, faria o que o pai da parábola do filho pródigo fez, mas a graça de Deus está aí. O grande fio da moeda, o grande filão, o pulo do gato aí da história, não é o filho pródigo, não é o irmão mais velho, o primogênito, é o pai, é Deus, é a graça, é a misericórdia de Deus, como essa graça, esse amor benfazejo de Deus nos acolhe, nos recolhe, nos aceita, nos redime, nos salva e nos perdoa. Porque ele se demonstrou um filho arrependido dos seus erros, compungido, coração quebrantado, constrangido, contrito, e foi até a presença do Pai arrependido. Houve aí de fato uma genuína, uma verdadeira conversão. Qual filho você é? O mais velho ou o mais novo? O pródigo, o rebelde, o insensato,
o ingrato ou o religioso? Qual filho você é? Que Deus abençoe.